Olá, seja muito bem-vindo ao Identidade Feminina, programa da TV Câmara de São José do Rio Preto. E a partir de agora você vai acompanhar uma conversa super interessante com a doutora Elizabeth Liso. Ela é médica, neurologista e é também presidente da Associação Renascer em Rio Preto. Doutora Beth, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o convite e estar conosco. É um prazer estar aqui e a gente vai ter um tempinho bom aí para falar algumas coisas que são boas, Perfeitamente. importantes. Muita gente em Rio Preto já conhece seu trabalho, é referência em uma série de segmentos, não só como voluntária na Associação Renascer, mas também na atuação no campo médico, no hospital de base, na faculdade de medicina. Mas a gente quer trazer também algumas curiosidades a respeito de todas as escolhas que foram feitas ao longo da sua carreira e da sua vida. Por exemplo, a senhora é natural daqui de Rio Preto, estudou a vida toda aqui e fez a graduação em medicina aqui na FAMERP, onde a senhora continua atuando. Conta um pouco pra gente como é que foi essa descoberta pela paixão pela medicina e como é que aconteceu essa decisão. Alguém já era médico na família? Não. Não, ninguém próximo. Aliás, eu fui a primeira na família, tanto do lado dos meus pais, né, pai e mãe, a fazer curso superior. É muito interessante isso. Se graduar. Eu venho de uma família muito humilde, né? Meus pais, a mamãe morava em sítio, né? O meu avô tinha um sítio que cuidava basicamente de café aqui na Redondeza. O papai foi caminhoneiro, depois ele começou a vida entregando leite aqui em Rio Preto, né? É muito novo naquela época, podia trabalhar cedo e ele ficou órfão muito cedo. Então precisava necessariamente ajudar a mãe com os outros irmãos. E ele trabalhou como caminhoneiro, depois ele foi adquirindo algumas coisas e antes de eu nascer ele já tinha uma pequena propriedade rural e foi assim que eu cresci, né, numa família muito simples. Quatro, nós somos em quatro. 4 filhos. 4 filhos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos e um mais novo. E eu sempre gostei muito de estudar. E assim, tive assim, muito, apesar de ser uma origem muito simples, os meus pais tinham já tinham uma visão assim, muito organizada. Então, eu estudei no colégio particular aqui, tive a oportunidade de estudar e fazer um curso bom, mas eu assim, do que eu me lembro, eu tenho um desenho do 2º ano de escola, né, o 2º ano fundamental, seria hoje, em que eu fiz o desenho de uma enfermeira e escrevi que eu queria ser médica. Muito pequena ainda, por volta de 7, 8 anos ainda. Muito pequena. E isso era uma coisa assim que eu tinha uma visão muito interessante sobre isso sempre. Em nenhum momento teve algum outro tipo de inspiração? Não, eu gosto na muito... adolescência... a medicina foi assim, uma coisa muito colocada na minha vida. Muito clara. Eu tive um episódio aos 4 anos de idade em que eu tive um problema muito sério, uma infecção de garganta, precisei operar, naquela época as coisas eram muito rústicas e eu tive que tomar medicação há muito tempo, eu fiz uma reação alérgica importante, então eu tive uma convivência com o hospital, assim, muito próxima. Eu talvez tenha isso, ao invés de me assustar, eu tenho a impressão que isso me ajudou a... Bom, essas coisas a gente nunca sabe, mas eu tive um direcionamento muito grande, não tive nenhuma influência pessoal de ninguém em casa. Meu pai realmente e minha mãe deixavam a gente livre para as escolhas, mas eu tinha certeza. A senhora acredita em dom? Acredito, muito. Então talvez isso seja um dom. Eu tenho um componente espiritual muito grande, sou muito espiritualizada. Eu acredito que a gente tem compromissos e tem caminhos pelos quais às vezes a gente não consegue entender, mas se a gente tiver sabedoria para ouvir, sentir, a gente sabe quais são as portas que se abrem, não sabe? E aí os caminhos ficam fáceis. Ficam mais fluidos. Flui tudo. Bem, aí veio a graduação, saiu da escola, saí da faculdade, saí muito jovem, eu saí do colégio, já entrei direto na faculdade, nem perdi nenhum ano em cursinho, e fiz a faculdade, terminei, fui fazer a residência em Ribeirão Preto. E desde o primeiro momento teve certeza que estava no lugar certo. Mas sempre me senti em casa, você sabe? Sempre em casa. Sempre me senti em casa. Até hoje, quando entro na faculdade, quando eu entro no hospital, eu tenho a sensação de que eu estou em casa. Que deveria estar ali. É ali mesmo. Terminou a graduação e aí vieram as especializações, mestrado, doutorado. Isso. Aí foi uma trajetória, eu fiz residência em Ribeirão, depois na década de 80, eu me transferi para Santa Casa, em São Paulo, fiquei um período lá. E depois fui fazer a minha especialização em neuroinfecção na USP, em São Paulo, né, com o professor Espina França.
E voltei em 91, quando eu engravidei, e aí eu decidi que eu deveria ter o meu filho e criá-lo nas mesmas condições, com família, uma cidade de interior. Aí eu vim para a faculdade, prestei um concurso e entrei no departamento de neurologia e fiquei. E em nenhum momento, quando aconteceu a gestação, quando o seu filho nasceu, em nenhum momento a senhora imaginou deixar a medicina de lado? Olha, eu posso dizer uma coisa, Thaís? Diga. Hoje ainda conversei com uma assistente nossa do serviço, que ela está grávida de 6 meses. Ela disse, doutora Beth, vou fazer igual a senhora fez. Vou trabalhar até o último minuto. Sim. Olha, o meu filho nasceu em fevereiro, dia 4 de fevereiro. Muito calor, Rio Preto é muito quente. A barriga enorme, porque ele nasceu com 4,2 kg. E eu trabalhei até 1h30 da tarde, num ambulatório, que era um lugar quente, cheio de pacientes. Fui para casa, às 4h20 da manhã ele nasceu. Então, eu não parei, né? Nem um minuto. Não. Parei depois na licença, evidentemente, porque a facilidade de amamentar, sim, né? Sim, ele precisava de cuidados especiais naquele Isso, momento. E eu sou muito ligada com a parte de fazendas, e aí ele estava com 29 dias, eu fui para o Mato Grosso com ele, e fiquei lá uma boa parte. Para ficar tranquila. Ah, maravilha, curtindo maravilha. esse momento. Foi muito bom. Muito Bem, bom. E nessa fase de especialização, mestrado, foi aí que a senhora começou a desenvolver estudos relacionados à criptococose, que é a doença conhecida como a doença do pombo, né? Popularmente chamada assim. Foi. Mas, na verdade, foi assim. Quando eu voltei para implantar o serviço de líquor aqui no HB, no Hospital de Base, fui eu que implantei esse serviço, nós estávamos assim, vivendo um auge da AIDS. Da AIDS, do HIV. A infecção pelo HIV. E como na época nós não tínhamos os recursos terapêuticos que nós tínhamos hoje, os pacientes realmente adquiriam a doença, evoluíam para a fase AIDS dela, sem nenhuma defesa. Porque a criptococose abaixa a deficiência do organismo. E me chamou muito a atenção a situação muito complicada que era para os pacientes quando eles tinham o fungo. E aí eu comecei em 91 a já fazer o estudo desses casos. E quando eu fiz a dissertação do mestrado, eu já fiz um estudo mais clínico, epidemiológico da doença. E depois, no doutorado, eu desenvolvi um método para fazer uma avaliação bem simples no líquor e acompanhar o tratamento, a evolução dos pacientes. Então, foi daí que surgiu essa linha de trabalho. Até hoje. A senhora é uma referência no assunto. Sempre que a gente lê uma reportagem, assiste uma entrevista na TV a respeito da doença, a senhora é sempre entrevistada, está sempre passando informações para a população a respeito de prevenção, de tratamento. Nós tivemos, na época, quando nós tivemos assim, o mesmo boom, quando começou o tratamento de terapia específica para AIDS em 95, 96, até aí nós tínhamos uma situação bastante complicada. A maior parte dos pacientes acabavam morrendo e era uma situação bastante difícil. Nós tivemos uma participação muito grande da prefeitura. Tanto é que Rio Preto é, talvez ainda hoje, a única cidade em que a notificação compulsória dessa doença é possível, né? Porque nós tínhamos uma situação muito complicada. Era alarmante. Era sério. A gente sabia que isso era uma situação, como está hoje a questão do vírus, sim, né? Vamos ali, do Zika, por exemplo, ou mesmo das viroses de modo geral, é possível ir no local, fazer um estudo do local, ver o que está acontecendo. Na época, nós, como eram pacientes, a maioria na época eram os pacientes que tinham imunodeficiência por HIV, nós tínhamos todo o compromisso nosso de sigilo, né? E a gente tinha muita dificuldade, a gente sabia que o fungo estava na área, né? A gente sabia que o fungo estava em algum lugar ali, mas a gente não tinha como tornar isso possível averiguar, porque isso seria público, né? Então, a gente conseguiu a notificação, através, aprovado pelos vereadores. E isso nos permitiu fazer um trabalho que é o único trabalho no Brasil com esta amplitude. Quer dizer, também tornou a cidade referência. Sim, porque a partir daí nós pudemos, junto com a saúde pública, visitar o local onde o doente vive, colher material junto com o pessoal da microbiologia da faculdade. Tivemos um convênio com o pessoal de Araraquara. Hoje, o estudo do fungo, para nós, a gente tem os locais em que nós temos ele com mais frequência. As pesquisas continuam, né? Inclusive ele está sendo encontrado até nas águas, aqui em Rio Preto. A gente pôde desenvolver, a relacionar o fungo com o doente,
né? O que facilita. E essa evolução, é claro, traz qualidade de vida para todos nós. Sem dúvida, Saúde. sem dúvida. E isso daí trouxe assim, uma gama muito grande de atuações. Por exemplo, nós tivemos a limpeza das praças, a orientação nós passamos por todas essas fases aqui e no a Rio sua Preto. atuação fundamental. Foi muito bom. Deve ser uma conquista importante. Doutora Arificais, professora Arificais, nos ajudou muito com isso. A gente teve, assim, a professora Margarete da microbiologia nos ajudou muito. Então, nós tivemos, assim, acabou ficando uma coisa bem multidisciplinar, né? E todo mundo participou. E tanto é que, evidentemente, coincidiu também com a melhora clínica por conta do tratamento, diagnóstico precoce. Mas nós tivemos, com certeza, uma diferença no número de casos ao longo dos anos, que foi caindo, né? Tem caído. Transformou a realidade da transformou a realidade. E eu vou dizer uma coisa para você. Nós tivemos, uma das coisas que mais me encantou foi, é muito difícil você conseguir a consciência política, social, diante de uma situação dessa para realmente trabalhar. Trabalhamos, nós fazíamos reuniões com o pessoal da saúde pública, com o pessoal, sabe, com todo mundo, e isso surtiu efeito, né? Com certeza surtiu efeito. Sem dúvida nenhuma. Eu vou pedir um minutinho da sua atenção e da sua também, que está nos acompanhando pela TV Câmara, para os nossos intervalos. Enquanto isso, faço o convite para que você curta a nossa página no Facebook, fique por dentro da grade de programação da nossa emissora e também acompanhe as notícias do Poder Legislativo em Rio Preto. Tem também o nosso perfil no Twitter e, é claro, o canal no YouTube, onde você vai poder rever essa entrevista e curtir outras conversas e outros programas aqui do canal 4 da NET e também 61.4 em sinal aberto e digital. Um breve intervalo, viu, doutora Beth? E a você que nos acompanha também, já estamos de volta. Se eu não entrar, eu vou ficar em dívida comigo mesmo. E eu não devo nada a ninguém. Os limites sou eu que coloco, não as outras pessoas. Meu medo não pode ser maior do que a vontade de vencer. Viver com HIV não é fácil, mas eu encaro. Com o tratamento, você é mais forte que a AIDS. Agora está mais simples e com menos efeitos colaterais. Assim você estará pronto para novas conquistas. E já estamos de volta com a Identidade Feminina. Obrigada por estar acompanhando o nosso programa hoje. Eu estou tendo a oportunidade de conversar com a doutora Elizabeth Liso. No primeiro bloco, ela falou um pouquinho a respeito da sua trajetória profissional, algumas conquistas que foram implementadas no Hospital de Base, aqui em São José do Rio Preto, e essa paixão pela medicina, por estudar medicina e trazê-la à população de uma maneira muito eficiente e de maneira, de fato, que traga qualidade de vida. Como é que é esse sentimento, depois de tantos anos de carreira, doutora Beth, saber que o seu trabalho, o seu conhecimento, de fato, melhorou a vida das pessoas? A senhora pensa nisso no dia a dia, reflete a respeito disso? Olha, Thais, reflito sim. Aliás, eu acho que essa reflexão de como termina meu dia, como termina meu mês, como termina meu ano, como, sabe, as coisas vão passando, eu acho que é um exercício que eu faço muito frequentemente. Eu gosto, eu sempre inicio meu dia sorrindo, né? Eu nunca acordo de mau humor. Eu sempre acordo, assim, com um monte de coisa para fazer, já vou levantando, já vou fazendo. E eu termino meu dia sempre assim, com a sensação de que ainda precisava um pouquinho mais de tempo, porque foram muitas coisas, né? Você sabe que eu, além da medicina, desde 2001, com a doença, o papai teve demência e aí eu tive que cuidar de parte das minhas coisas, de negócios, ele já tinha dado alguma coisa para a gente, e eu cuido de 2 fazendas, né? E além de participar com meus irmãos. Então, eu sou uma mulher de vida dupla, que eu falo. Eu sou médica, sou produtora rural e atuante nas 2 áreas, porque eu que cuido das minhas coisas. Mas tudo isso, eu acho que são coisas que preenchem e dão, seguindo a sua pergunta, aquela sensação de dever cumprido, de realização, de coisas a fazer. Sabe aquela coisa? Eu acho que eu nunca passaria uma tarde vendo Sessão da Tarde. Eu nunca passaria, não porque o ócio não é bom, é porque eu gosto de produzir, sabe? Quando eu tenho algum tempo assim mais tranquilo, eu já estou pensando, já estou tentando fazer alguma coisa. Usa aquele momento para servir de inspiração para ideias novas. Sabe, eu não consigo me imaginar, vou aposentar, vou ficar sentada numa praça vendo os passarinhos. Não, às vezes eu faço isso.
quando eu estou muito estressado, quando alguma coisa me aborreceu muito, eu de vez em quando, é pertinho lá no Vivendas, é pertinho da faculdade, eu vou lá, sento e dou ali um Respira tempo fundo. para pensar melhor sobre aquilo antes de tomar alguma atitude. Mas assim, não como é isso que eu vou fazer da minha vida, entendeu? Eu gosto de produzir. Eu acho que as pessoas, Aliás, sabe? faz muita coisa. A senhora comentou aí que é produtora rural e no campo da medicina atua como médica, é responsável pelo laboratório de líquido do Hospital de Base, como a senhora já mencionou, responsável pelo serviço de neuroinfecção, também foi coordenadora do curso de neurologia médica, já foi diretora da área de urgência e laboratório e ambulatório. Quer dizer, é muita coisa reunida e como se tudo isso ainda não fosse suficiente, há 3 anos é presidente da Associação Renascer, uma associação que faz um trabalho lindo em Rio Preto, atende mais de 300 jovens que têm deficiência intelectual, física. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente a respeito desses jovens e de tantas pessoas que já passaram pela Associação Renascer. Você sabe, você deve saber isso, como muitas pessoas que estão me ouvindo também. A gente pensa ao longo da vida e parece que Deus reserva um lugar, uma horinha para você realizar aquilo, sabia? As coisas se ajeitam muito para que aquilo seja antigamente eu possível. dizia, gente, eu gostaria muito um dia de ter assim trabalhar com crianças, né, que precisam, não deficientes, não pensava no deficiente, pessoas carentes, tentei montar na minha fazenda, até tive 2 aprendizes lá, para poder desenvolver alguma coisa com esses, porque o adolescente, ele está começando, ele tem que começar direito, né? Bom, não cabia, né, naquele dia a dia, agitado. Aí, meu irmão, o Alberto, foi presidente da Renascer, e com a presidência dele durante 4 anos, eu acabei me aproximando um pouco. Ele fez um trabalho muito bonito dentro da Renascer, ele estruturou muito a questão financeira, deu uma boa organizada nisso, mas ele falou, aí ele chegou e disse para Beth, eu acho que agora é sua vez, porque nós temos que organizar a parte clínica, a parte, sabe, profissionalizante, essa parte assim, e mulher tem um dom para essas coisas. Você né? acredita nisso, que a mulher tem um jeitinho especial. Acredito. Eu acho que essa coisa da afetividade que a mulher não esconde. É de fato diferente. Ela cria uma ponte legal, sabe, para muita coisa. Mas aí eu fiquei com medo a princípio, eu falei, gente, mas é uma responsabilidade muito grande, são 350, 360 pessoas com deficiência e é um trabalho que vai exigir... E a Renascer está em Rio Preto há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Aí eu falei, olha, vou assumir também. Você sabe que não é difícil. É uma equipe ótima. É um pessoal engajado. São quantas pessoas hoje trabalhando na A equipe Renascer? técnica hoje está por volta de 75, 80 pessoas. Muita Mas gente. olha, eu vou dizer uma coisa para você. Do faxineiro ao mais graduado ali dentro, tecnicamente, é uma coisa só. É um pessoal que realmente veste a camisa, é um pessoal que gosta, sabe? Então, qual não foi minha surpresa quando eu me deparei com uma situação muito mais fácil do que eu pensava? Porque, na verdade, o que eu faço? Eu uso a minha experiência aí de gestora, minha experiência de lidar com essas coisas todas, profissional aí de mais de 30 anos, e convivo com eles nesta troca, e eles são prontos para as coisas que se colocam. Então, nós tivemos, assim, foram 3 anos maravilhosos. São jovens que tiveram lesão cerebral, são jovens que têm síndrome de Down. Na verdade, todos eles têm que ter a deficiência intelectual. Sim. Mas também nós temos muitos casos de deficiências múltiplas, né? Cadeirantes e algumas síndromes assim raríssimas. É por isso que também é desenvolvido... Lá, o que acontece lá dentro? Trabalho de reabilitação, educação... Lá funciona assim, a Renascer, ela tem um perfil muito diferenciado. Se a pessoa precisa, né, ela vai... Infelizmente, ou felizmente, porque a gente faz um trabalho bom, isso mostra, a gente tem sempre uma lista grande de espera. Essa pessoa passa por uma avaliação multidisciplinar, em que todos os especialistas que trabalham lá, que tem neuropsiquiatra, neuropediatra, psicóloga, fono, físio e N, né? Eles passam por esta avaliação. Aí, isso é feito um consenso, uma reunião de consenso, e se estabelece em que situação aquele caso se encaixa. Porque dentro da Renascer nós temos os casos no centro de dia, que são aqueles casos que realmente não têm condição de serem
de frequentarem nem o estudo especial, nem o fundamental, que nós temos até a 5ª série lá dentro. Então, eles são diagnosticados e são classificados, classificado é uma coisa ruim, eles são encaixados em cada uma dessas situações. Para qual delas ele iria, ele faz tudo aquilo que precisa. Ele faz o trabalho de reorganização neurológica, que é um trabalho bastante importante, é uma técnica que foi desenvolvida pela própria Renascer, muito boa. Ele faz fono, ele faz físio, ele faz todo o trabalho que ele precisa, atendimento psicológico, neurológico, medicação, para ele poder estar enquadrado numa daquelas situações. Ou ele vai para o ensino especial, ou ele vai para o fundamental, ou ele vai ficar no centro-dia. E aí ele desenvolve tarefas, tudo aquilo oficinas, que vai levá-lo a desenvolver toda aquela sua potencialidade. E ainda tem a capacitação para o mercado de trabalho, Sim, porque esses jovens são levados para a sociedade. Essa é nosso a menina sonho. dos olhos. Sabe por quê, Thaís? Porque você pensa bem, quando uma pessoa com deficiência nasce numa família, e as famílias, a maioria, são carentes, isso significa, assim, um cuidado muito especial por parte dos pais. Muitas vezes a mãe não pode trabalhar fora, a gente não tem condição para lidar com isso. Ali dentro, ele pode receber tudo isso, né? Só que, assim, quando ele pode ser capacitado para o mercado, ele passa de uma situação em que ele se torna um peso na família, ele pode passar para ser um colaborador, porque ele vai ganhar o seu salário, ele vai ajudar. Isso para a autoestima desse jovem deve ser... muda tudo. Muda tudo. Um divisor de águas. Muda tudo. A gente que convive e vê essas conquistas, hoje nós temos aproximadamente 18 jovens no mercado. Mas você vê assim que, sabe, isso é uma vitória, né? Isso é uma vitória. E todo mundo deve comemorar junto. Essas 80 pessoas aí da equipe. A gente curte isso e não é um trabalho fácil. A gente precisa Renascer muito, aceita sabe? também trabalho voluntário? Quem quiser colaborar, ajudar, é bem-vindo? Muito, muito. Nós temos grupos de voluntários. Eu até tenho um grupo meu de ex-alunos do Santo André, que toda quarta-feira à tarde se reúne ali na Renascer 2 para fazer artesanato. Já fizemos o bazar de Natal e agora nós estamos fazendo outro bazar que nós queremos comprar a máquina de fazer salgado e doar para Renascer. Mas nós temos muitos voluntários na unidade 1 principalmente, que ajudam na cozinha, ajudam no artesanato, ajudam a cuidar das crianças. Porque às vezes nós temos um caso que praticamente precisa de 1 para 1, sabe? Um cuidador para 1. Algumas vezes as mães podem ajudar, outras muito vezes... focada. Muito, muito. Então, o voluntariado, eu acho que não só no caso da Renascer, mas nas instituições, né, de um modo geral, o voluntariado é a alma, né? É a alma. Então, até faço o convite também a você que nos acompanha. Se você se sentir inspirado pela história da doutora Elizabeth Liso, e se quiser saber como pode se encaixar aí nesse quadro de colaboradores, de voluntários, entre em contato com a Associação Renascer, faça a sua parte também. Né? E aí a gente vai fazer um movimento bonito na cidade e no mundo para se sentir mais realizado, como a senhora disse no início desse bloco, e para colaborar com a vida dos outros. E eu quero até aproveitar esse momento para agradecer mais uma vez a sua presença, todas essas informações e detalhes a respeito da sua vida no Identidade Feminina de hoje. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço, Thaís. Viu? Foi curto o tempo para tantos aspectos que a gente poderia abordar. Mas eu agradeço você, eu agradeço aos ouvintes e acho que esse realmente é um trabalho importante, né? Que vocês aqui dentro fazem, porque é importante ter a oportunidade de dizer para as pessoas que viver é muito lindo e quando a gente vive com intenção, é mais lindo ainda, né? É verdade. É com essa mensagem que a gente encerra o programa de hoje, reforçando o convite para você curtir os nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook. Basta procurar por Câmara Municipal de São José do Rio Preto e não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e acompanhar toda a nossa programação. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Identidade Feminina.